Queridos amigos e irmãos, celebramos o 27º domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é de Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega do campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara-me o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. A palavra de Deus apresenta-nos dois aspectos essenciais da vida cristã: a fé e o serviço. Ter fé, uma fé viva, não é fácil. E daí o pedido que no Evangelho os apóstolos dirigem ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma boa petição, uma súplica que poderíamos também nós dirigir a Deus todos os dias. Mas a resposta divina é surpreendente e também, neste caso, devolve-nos o pedido feito: se tivesseis fé. É Ele que nos pede para ter fé, porque a fé, que é um dom de Deus e sempre se deve pedir, tem de ser, por sua vez, cultivada também por nós. Não é uma força mágica que desceu do céu, não é um dote pessoal que se recebe de uma vez para sempre, nem mesmo um superpoder que serviria para resolver os problemas da vida. Com efeito, uma fé útil para satisfazer-se as nossas necessidades seria uma fé egoísta, completamente centrada em nós. A fé não deve ser confundida com o estar bem ou sentir-se bem, com sentir-se consolado no íntimo, porque temos um pouco de paz no coração. A fé é o fio de ouro que nos liga ao Senhor. A pura alegria de estar com Ele, de estar unidos a Ele, é o dom que vale a vida inteira, mas que só dá fruto se fizermos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Jesus faz-nos compreender que é o serviço. De fato, no Evangelho, logo depois das palavras sobre a força da fé, o Senhor fala do serviço. Fé e serviço não se podem separar. Antes, pelo contrário, estão intimamente ligados, atados entre si. A vida cristã de cada um vem de longe. É um dom que recebemos na igreja e que provém do coração de Deus, nosso Pai, que deseja fazer de cada um de nós uma obra-prima da criação e da história. Esta vida cristã tem de ser pacientemente tecida a cada dia, entrelaçando entre a teia da fé e a tecedura do serviço. Quando se enlaça a fé com o serviço, o coração permanece aberto e jovem e dilata-se ao fazer o bem.
Então, na fé, como diz Jesus no Evangelho, torna-se poderosa e faz maravilhas. Se caminha por tal estrada, então amadurece, torna-se forte, desde que permaneça sempre unida ao serviço. Mas o que é o serviço? Poderíamos pensar que consista apenas em ser fiéis aos próprios deveres ou na prática de qualquer obra boa. Mas para Jesus é muito mais. No Evangelho deste domingo, Jesus pede-nos, mesmo com palavras muito fortes e radicais, uma disponibilidade total, uma vida totalmente disponível, sem olhar a cálculos nem conveniências. E por que Jesus é tão exigente? Porque Ele nos amou assim, fazendo-se nosso servo até o extremo, tendo vindo para servir e dar a sua vida. E isto acontece ainda agora, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. O Senhor vem estar no meio de nós, e por mais que nos proponhamos de o servir e amar, é sempre Ele que nos precede, servindo-nos e amando-nos imensamente, mais de quanto possamos imaginar e merecer. Dai-nos a sua própria vida e convida-nos a imitá-lo, dizendo: se alguém me serve, que me siga. Portanto, não somos chamados a servir apenas para ter uma recompensa, mas para imitar Deus, que se fez servo por nosso amor. Nem somos chamados a servir de vez em quando, mas a viver servindo. Então, o serviço é um estilo de vida, mas ainda resume em si todo o estilo cristão da vida. Servir a Deus na adoração e na oração. Estar abertos e disponíveis. Amar concretamente o próximo. Trabalhar com o ardor pelo bem comum. E não faltam aos crentes também as tentações que afastam do estilo de serviço e acabam por tornar a vida inútil. Onde não há serviço, a vida é inútil. Um coração tíbio, fechado numa vida preguiçosa, sufoca o fogo do amor. Quem é tíbio vive para satisfazer as suas próprias comodidades, que não bastam jamais, e por isso nunca está contente. Pouco a pouco, acaba por se contentar com uma vida medíocre. O tíbio reserva para Deus e os outros uma determinada percentagem do seu tempo, do seu coração, sem nunca exagerar, antes procurando poupar. Assim a sua vida perde o sabor. Nós temos que trabalhar para não nos deixar entibiar o coração. Mas há uma segunda tentação, na qual podemos cair não por sermos passivos, mas porque talvez somos demasiados ativos. É a tentação de pensar como donos, trabalhar apenas para ganhar crédito e tornar-se alguém. Então o serviço torna-se um meio e não um fim. Um meio e não um fim, porque o fim passou a ser o prestígio. Depois vem o poder, o desejo de ser grande. Mas Jesus lembra a todos nós: não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo. É assim que se identifica e embeleza a Igreja. Lembremos-nos que ninguém pode servir sozinho. Se estivermos bem entrelaçados uns com os outros, nosso serviço será a expressão de caridade e harmonia entre nós. Rezemos com as palavras de São Paulo VI.
Senhor, creio em Ti. Eu quero crer em Ti, Senhor. Faze que minha fé seja plena, sem reservas, e que penetre em minha inteligência e em meu modo de julgar as realidades divinas e humanas. Senhor, faze que minha fé seja livre, isto é, que tenha a minha adesão pessoal, aceite as renúncias e os deveres que ela impõe e seja a última instância decisiva de minha pessoa. Eu creio em Ti, Senhor. Senhor, faze que minha fé seja certa, certa pela coerência exterior dos motivos e certa pelo testemunho interior do Espírito Santo, certa por uma luz que lhe dê segurança, por uma conclusão que a tranquilize, por uma assimilação que a faça repousar. Senhor, faze que a minha fé seja forte, que ela não tema a contradição que surge com os problemas, quando é plena a experiência de nossa vida, a vida de luz. Que não tema a oposição de quem a discute, a ataca, a rejeita, a nega, mas que ela se robusteça com a experiência íntima de Tua verdade, resista ao cansaço da crítica, fortaleça-se com a afirmação contínua que vence as dificuldades dentro das quais se desenrola nossa existência terrena. Senhor, faze que minha fé seja cheia de paz e que dê ao meu espírito alegria, gosto pela oração com Deus e a convivência com os homens, de maneira que no diálogo com Deus e com o mundo se irradie a alegria interior de sua posse afortunada. Senhor, faze que minha fé seja operante e dê à caridade os motivos de sua atuação, de sorte que a caridade seja verdadeira amizade contigo, busca contínua de Ti, contínuo testemunho, contínuo alimento de esperança nas obras, nos sofrimentos, na expectativa da revelação final. Senhor, faze que minha fé seja humilde e não pretenda apoiar-se na experiência de meu pensamento, mas que se entregue ao testemunho do Espírito Santo e não busque maior garantia a não ser a docilidade, a tradição e a autoridade do magistério da Igreja. Queridos amigos e irmãos, neste domingo começa o Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Rezem, invoquem o Espírito Santo sobre nós, para que possamos, de fato, iluminados por Deus, descobrir novos caminhos para a Igreja da Amazônia e para uma ecologia integral. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos e irmãos, neste domingo começa o Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Rezem, invoquem o Espírito Santo sobre nós, para que possamos, de fato, iluminados por Deus, descobrir novos caminhos para a Igreja da Amazônia e para uma ecologia integral. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.